Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e esse estudo de hoje é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. E o nosso tema a ser abordado é desigualdades sociais no Brasil, um tema que rende muito assunto, rende muita discussão em função das formas como a renda é distribuída no país e até mesmo no mundo, que traz sérias dificuldades de qualidade de vida para determinada população, grupo de pessoas. Então vamos lá. A desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte da população brasileira, embora nos últimos anos ela tenha diminuído, graças a muitos programas sociais que visam tentar diminuir esse problema de desigualdade. Pelo menos o mínimo da ração alimentar é garantido para essas populações por meio de programas estabelecidos pelos governos. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o norte e o nordeste do país, os quais, olha só o detalhe, apresentam os piores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. E aí, só para recordar, se você já viu antes o que é IDH, então o Índice de Desenvolvimento Humano é formado por 3 pilares. Para depois você me perguntar, IDH, como é que calcula isso? Vem de onde esses números? Por que o nosso estado é o 17º no país? Como é que faz para entender isso? Então, esses 3 pilares são saúde, conhecimento e padrão de vida. Quanto à saúde, é a expectativa de vida média de um cidadão. Até que idade, até quantos anos pode viver uma pessoa? Em alguns países do mundo, as pessoas vivem mais de 80 anos. Em outros países, por outro lado, a média fica na casa de 40, 50 anos, dado as condições precárias que vivem aquele povo. Tem país africano que chega a ser menos do que 30 anos de idade a expectativa de vida. Então isso é importante para o cálculo do IDH. O outro item é o conhecimento. É formado pela média dos anos de estudo comparado aos anos esperados de escolaridade. Existem várias formas de avaliar o ensino no país e até no mundo. E uma delas que são aplicadas no próprio país, tanto é usado no ensino fundamental como médio e até mesmo para as faculdades, para saber em que nível os alunos se encontram. Quando esse nível fica abaixo dos índices internacionais, isso influencia diretamente no IDH do país. E por último, o padrão de vida, que é a renda bruta per capita. Quantos dólares anual essa população por cabeça? Não é que você está recebendo isso, não. Isso é uma média geral e você tem uma renda per capita. Então, se essa renda per capita é alta, então significa dizer que tem qualidade de vida, o padrão de vida é melhor, os estudos são melhores. E aí existem os países com padrão médio, os países com padrão baixíssimo, né, na casa da pobreza e da miséria. Isso influencia diretamente nas condições, nos números do IDH. Então lembre-se, os 3 pilares são saúde, conhecimento e padrão de vida. E aí eu fiz uma escolha de um mapa que ele nos traz curiosidade. Se eu pegar esse IDH dos estados brasileiros, ele estaria semelhante a qual país? Será que eu sou de um país da África, de um país da Ásia, um país europeu, americano? Vamos ver comigo agora. Eu vou pegar apenas um exemplo de cada região para a gente poder desenvolver este mapa. É importante que você verifique no topo da imagem uma régua métrica que está te mostrando aí quando o IDH de vermelho significa muito baixo, o de laranja baixo, o amarelo médio, o verde alto e os países que estão de azul, de um modo geral, são considerados IDH muito alto. Então a gente está fazendo uma transposição de pegar que país está diretamente próximo da realidade de cada estado brasileiro. Então eu quero começar então aí pela escala do vermelho, que é muito baixo esse IDH. Então eu tenho aí o caso do Maranhão, no Nordeste, que ele é simbolizado pelo país da África, Gabão. Os nomes estão em inglês aí, mas eu vou ajudar nesse processo. Não sou entendedor de muito inglês não, mas
as palavras estão muito parecidas, a gente vai conseguir se desenrolar. No IDH baixo de laranja, aí eu tenho o caso da Bahia, vamos então continuar usando o caso do Nordeste, que vai estar sendo simbolizada pela Argélia. E aí no IDH médio, 0,600 a 0,699, eu tenho aí o nosso estado do Acre, que é simbolizado pela Jordânia, um país do Oriente Médio. E aí de Verde, que já é considerado um IDH alto, de 0,700 a 0,799, a gente pode utilizar o caso da Romênia, que é o nosso estado do Mato Grosso. E por último, um IDH muito alto, nós temos aí vários estados da região sul e sudeste, mas eu queria dar um destaque para o centro-oeste com o Distrito Federal, que está aí sendo simbolizado pela Finlândia, um país do norte da Europa muito rico. Então veja que tratando-se de IDH, naqueles 3 pilares que vimos anteriormente, tanto saúde como conhecimento, como padrão de vida, então no Brasil nós temos o Distrito Federal que congrega todas essas características de modo positivo para o Distrito Federal. Mas também tem o caso de Portugal, que é estado do São Paulo, a Polônia aí com a Santa Catarina e a própria Hungria com o Rio Grande do Sul. Todos esses aí são muito altos. Na sequência, segundo o relatório da ONU de 2010, as principais causas da desigualdade social são, presta bem atenção nesse detalhe aí, que isso é muito importante para entender o contexto mundial e o nosso contexto local. Falta de acesso à educação de qualidade. Não é uma educação qualquer que se faz apenas gasto com estrutura, com livros, com papel e lápis, mas é uma educação que possa dar resultado, que na hora de fazer uma avaliação externa, esses números se revertam positivamente para o IDH. Outra situação é política fiscal injusta. Quando a gente leva em consideração que os maiores estados do Brasil têm uma política fiscal que, se ela tentar fazer uma guerra fiscal entre outras unidades da federação, as outras unidades da federação nunca conseguem se sobressair. Você pegar São Paulo e apresentar uma proposta de política fiscal para qualquer empresa que queira vir para o estado e o estado do Acre resolver entrar nessa briga, com certeza a gente não vai se sobressair bem nessa disputa. Isso acontece muito na região sudeste, região sul e região nordeste para atrair empresas estrangeiras. A outra situação são os baixos salários. Às vezes você fica esperando o ano inteiro e quando o governo anuncia um ajuste de salário, às vezes é 10, 15 reais a mais. E é uma frustração imensa para o trabalhador. Mas lembrando que tudo isso tem um impacto tanto nas contas correntes do governo federal, como dos governos estaduais, prefeituras e as empresas que também não têm interesse nenhum que esses valores sejam maiores, porque aí com isso reduz os seus lucros em relação a tudo aquilo que ela já tem de planejado. E por último, dificuldade de acesso aos serviços básicos. Isso são as causas de desigualdade. Enquanto você encontra algumas áreas, alguns territórios do seu próprio município que são com uma estrutura enorme, bonita, com ruas, calçadas, com boa iluminação, você vai encontrar outras que é o oposto disso, que o esgoto corre ao lado da casa das pessoas ou por baixo das casas. Então a falta de serviços básicos como saúde, transporte e saneamento básico, isso são situações que faz com que as desigualdades fiquem muito claras quando você olha para um bairro e olha para outro, que a infraestrutura é totalmente aquém do que se espera para uma qualidade de vida dessa população que vive neste lugar. E aí, decorrente especialmente da má distribuição de renda, as consequências da desigualdade social no Brasil são observados vamos lá os pontos, favelização, pobreza, miséria, desemprego, desnutrição, marginalização e violência. E a imagem nos diz muita coisa, não é verdade? Quantas crianças Brasil afora e mundo afora
estão nesse processo de marginalização, de ter o acesso, estão à margem de ter o direito a uma educação, de ter o direito de ter o seu brinquedo, de ter o direito de brincar, de ter uma alimentação mais saudável. Isso é a marginalização da sociedade. Estão aí na miséria, estão os pais desempregados na pobreza, nas favelas. Então esse quadro nos diz muita coisa e é bastante impactante. Vamos seguir em frente. E aí temos um comparativo da desigualdade em relação à Covid. Ele vai mostrar nesse mapa que, olha só os de vermelho, são estados que representam mais de 30% da população que dependem de 5,50 dólares por dia, um pouco mais de R$ 20. E aí ele está desfazendo um comparativo que todos esses estados que estão nessa situação, as capitais Macapá, São Luís, Recife e Manaus, são as que têm maiores índices de Covid, porque são populações vulneráveis e, portanto, muitas das vezes, e aí a maioria dos casos, não conseguem se proteger ou se prevenir de forma adequada, como em muitas das sociedades, como é o caso dos verdes. Mostra aí Goiânia, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Então, ao passo que não está na casa dos 30%, então apenas 9% em Goiânia dependem de 5,50 dólares por dia. Então, tudo isso vai influenciar também nos casos de Covid, segundo a pesquisa feita pelos especialistas. Então, esse é um comparativo da desigualdade e a Covid que acertou em cheio aqueles que têm menos condições de vida. E aí, o número da desigualdade social no Brasil são alarmantes. Segundo a pesquisa de desigualdade mundial, 1% da população detém quase 30% da renda do país. Um retrato das desigualdades brasileiras apontam que os 5% mais ricos da população, presta atenção nesse detalhe aí, recebem por mês o mesmo que os 95% junto. Por isso que diz que é uma coisa alarmante, 5% recebe o equivalente aos 95%, a maioria da população. Então, com isso, a gente encerra essa nossa parte, tentei mostrar aqui para vocês o que está por trás das desigualdades sociais, o que isso traz de consequência, e agora vamos ver o nosso exercitando. Vamos para a primeira questão? Decorrente essencialmente da má distribuição de renda, as consequências da desigualdade social no Brasil são observadas pela letra A, fraternidade dos ricos em favor dos pobres, letra B, maior oportunidade de emprego para as famílias carentes, letra C, favelização, pobreza e miséria, desemprego, entre outros, e letra D, oportunidade gerada para todos de ficarem ricos a longo prazo. E aí fez sua escolha, conseguiu achar a que você acha que é a mais certa. Vamos lá para a resposta? A resposta correta é a letra C, é a favelização, pobreza e miséria, desemprego, entre outros. Com isso, eu encerro minha aula por aqui, agradeço a todos vocês que têm acompanhado nossas aulas. Caso você queira esse conteúdo de hoje ou qualquer outro componente curricular, é só você acessar a plataforma Eduque. Então, um abraço a todos e até a próxima!